Estamos de volta, rapaziada, com esse programa fabuloso chamado Lobotomia. E nós estamos aqui com a Marina Silva, e nós estamos no último bloco, Marina, e agora nós vamos falar sobre catástrofes, o fim do mundo. Por exemplo, tá vendo uma coisa de 2012, e eu acho que tem uma coisa do medo já das pessoas que tá sendo difundido no mundo todo, que talvez com bastante razão, em virtude das catástrofes estarem aí mesmo, né? E eu queria saber de você sobre Copenhague. Foi um fiasco, né? Ninguém chegou a nenhum denominador comum. E como os governos, você acha, estão tratando das catástrofes? Você é considerada como o anjo da guarda do meio ambiente pelo Greenpeace, né? Isso não é pouca brincadeira, não. Poxa vida, que responsa. É uma responsa, né? É uma responsa. Mas, enfim, para isso é fundamental que a gente comece a fazer os investimentos corretos, o planejamento correto, criar sistemas de alerta. No caso do Brasil, nós já sabemos que as enchentes não são questões esporádicas e eventuais. Todo ano acontece e morrem centenas de pessoas, e a gente passou aquele momento, fica esperando a próxima e colocando a culpa nas chuvas. Mas se nós formos olhar, as pessoas estão construindo nas encostas e as autoridades públicas não cuidam da legislação ambiental, do necessário planejamento urbano. Copenhague foi um grande fracasso porque os governos foram para lá como se eles fossem convidados e não como se eles fossem os anfitriões daquele processo, os agentes do processo. Então, cada um achou que ia fazer um discurso bonito e voltar para casa para fazer como sempre fizeram. E, na verdade, tem um grande desafio, um desafio civilizatório, de mudança de modelo de desenvolvimento. E que, no meu entendimento, a força propulsora dessa mudança, não tenho dúvida, é a juventude. Tanto é que foi uma batalha campal lá em Copenhague, foi um horror, deram paulada em um monte de gente. Isso, era um evento que estava programado para receber 15 mil pessoas. Tivemos lá 30 mil pessoas, vários chefes de Estado, os mais importantes, Índia, China, Brasil, Estados Unidos. O Obama teve que sair rápido. O Obama, o presidente Lula teve que antecipar a ida dele para Copenhague, porque a direção dos trabalhos não estava adequadamente, no meu entendimento. O Brasil ficou andando no mesmo lugar, chovendo no molhado, não querendo levar metas para Copenhague, só levou porque teve pressão da sociedade. O ministro Mink é meu amigo e, enfim, uma pessoa que... Ele está conseguindo diminuir o desmatamento, essas coisas, o plano de combate ao desmatamento que nós deixamos e as medidas que ficaram, são muito eficazes, né? E ainda que tivesse uma pressão muito grande do Ministério da Agricultura, na época do ministro Mangabeira, do governo do Mato Grosso... Mangabeira? Cadê o Mangabeira? Ele está lá de ministro ainda? Ele saiu já. Ele deu, digamos... discreção. Ele foi para Harvard novamente? Não sei. Eu só sei que ele ajudou a fazer um grande mal para a Amazônia. Eu fui fazer uma vez um show lá no meio da Amazônia e eu fui, até parecia uma aeroílis a minha aeronave, porque não tinha nem porta, né? Aí de repente eu aterriço num lugar que é uma cidade toda gradeada e só tinha americano. Fui fazer um show, uma alta tecnologia, assim, no meio da floresta. Depois eu vinha saber que era extração de ouro. E no outro dia na internet mesmo eu recebi uma carta aberta falando de uma mulher que esteve lá e que os índios estão falando francês, inglês, tem muito americano por lá, e que estão proibindo as passagens. Você que é de lá, como é que isso está acontecendo? Isso é uma coisa meio alarmante? Com certeza. Isso acontece mesmo. Não, coisa alarmante. Certo? Acho que o show que você fez que é extração de ouro, provavelmente num garimpo. Aí, enfim, alguém... mas era uma coisa muito esquisita. Então, num garimpo, com certeza rola coisas muito esquisitas mesmo. Mas tem essa coisa da ocupação americana. Essa ocupação que as pessoas falam, que os índios só falam estrangeiro e que para entrar lá tem que falar inglês, isso eu nunca encontrei. E toda vez que as pessoas me dizem isso, eu já pego meu bloquinho de papel, minha caneta e digo, me diga o nome e o endereço que eu estou indo levar agora mesmo para a Polícia Federal. Até hoje, nenhum dos que me disseram isso tiveram a coragem de me dar o endereço, o local e o nome para que eu fizesse a denúncia com a Polícia Federal. Obviamente que a gente tem o risco da entrada ilegal de pessoas que fazem biopirataria, isso tem. Mas essa é a teoria da conspiração. E essa coisa de querer vincular os índios, Lobão, como se eles fossem traidores da pátria. O tempo todo como se os índios fossem uma ameaça aos brasileiros. Uma nação independente do próprio Brasil, né? Olha, para você ter uma ideia, isso me choca, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles eram 12
mil. Os índios eram 5 milhões. Os 12 mil viraram 190 milhões. Os 5 milhões viraram 700 mil. E esses 700 mil aviltados, sem suas terras, sem assistência, sem saúde, sofrendo preconceito, eles são uma ameaça aos 190 milhões. Isso é um absurdo. É uma forma também de desconstruir aqueles que foram desconstruídos historicamente, biologicamente, socialmente. Então nós estamos terminando nosso primeiro programa. Eu acho que foi super esclarecedor, foi muito agradável conversar com a Marina. Marina, eu queria te dar a palavra para você dar suas últimas, sua despedida para a rapaziada. A palavra é sua. Eu quero agradecer a oportunidade de a gente conversar sobre esses temas de uma forma assim tão solta, tão livre. Poxa, e obviamente que as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão preocupadas com tudo isso, Lobão. E é bom saber que na política é possível a gente tratar de forma séria as coisas, sem aquela linguagem empolada que você falou, mas falando do coração. Eu acho que cada vez mais é preciso liderar pelo exemplo. E a juventude precisa disso, né? Da liderança que se faça pelo exemplo, que não sejam apenas palavras, que não seja projeto de poder pelo poder, mas que se tenha uma visão antecipatória de mundo, um mundo generoso, em que os benefícios que nós temos hoje, principalmente da natureza, também os nossos filhos, também os nossos netos possam ter. Perfeito, perfeito. Olha, estou emocionado. É o primeiro programa, eu acho que foi um programa emblemático, sabe, Marina? Eu agradeço muito a tua presença, foi uma honra ter você aqui como a nossa primeira convidada, para mostrar que o Lobotomia é um programa realmente muito bacana, cerebral, etc. e tal, e mental. E vocês também aproveitem esse filão e pensem bastante sobre o assunto, reflitam, porque a reflexão é a base da descoberta. Boa noite.